E aí, pessoal, hoje a gente vai mergulhar no mundo do price action. A ideia aqui é bem direta: aprender a ler o mercado olhando para o gráfico, e só para o gráfico. É basicamente uma forma de limpar a tela, tirar a poluição dos indicadores e focar naquilo que realmente importa, o que o preço está fazendo agora, nesse exato momento. E para a gente entender isso a fundo, o nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos definir o que é de fato o price action. Depois, a gente encara a curva de aprendizado inicial, porque sim, ela existe. Na sequência, vamos ver o poder que a clareza dessa técnica traz, a versatilidade dela para qualquer mercado e, por fim, qual é o caminho para realmente dominar essa arte. Bom, vamos lá. A filosofia por trás do price action é surpreendentemente simples. A proposta é ignorar todo aquele ruído dos indicadores e focar na única verdade absoluta do mercado, que é o preço em si. Pensa assim, é como aprender a ler a linguagem do mercado direto da fonte, sem precisar de nenhum tradutor. E aqui a gente vê a diferença na prática. De um lado, o trading com indicadores, que são, por natureza, reativos. Eles são calculados com base no que o preço já fez, então eles sempre chegam um pouco atrasados para a festa. Do outro lado, o price action. Esse é imediato. Ele permite interpretar o que está acontecendo agora, lendo a psicologia dos compradores e vendedores direto nos candles. Mas claro, como qualquer habilidade que vale a pena, dominar isso não acontece da noite para o dia. Existe um caminho, uma curva de aprendizado com alguns desafios que todo mundo que começa a usar price action precisa encarar. E quais são esses obstáculos? Basicamente três. Primeiro, a insegurança de operar sem aquela luzinha piscando compre ou venda. Depois, a subjetividade. Price action não é uma ciência exata, é interpretação. E por último, o tempo. Leva prática para treinar o olho e desenvolver essa quase intuição de mercado. E o pulo do gato está exatamente aqui. Price action não é sobre decorar 1 milhão de regras, é sobre desenvolver uma habilidade visual. É treinar o cérebro para reconhecer padrões. Essa analogia é perfeita, exatamente isso. Lembra de ficar olhando para as nuvens e ver um cachorro, um navio? O trader de price action faz a mesma coisa, só que com o gráfico. Ele aprende a enxergar um topo duplo, uma bandeira de continuação, um padrão de reversão no meio daquele movimento que, para muitos, parece totalmente caótico. Ok, uma vez superados esses desafios iniciais, aí a mágica acontece. O que se ganha é uma perspectiva completamente nova, muito mais clara, sobre o que o mercado está fazendo. Com um gráfico limpo, fica muito mais fácil ver na hora quando o mercado está sem direção, andando de lado. Essa percepção ajuda a fugir daquele serrote, sabe? Onde os indicadores ficam dando sinais falsos de compra e venda e acabam comendo o capital. A gente percebe que o mercado consolidou muito antes de qualquer média móvel se cruzar. E olha o resultado prático disso. Enquanto o indicador pode dar o sinal de venda lá no meio da queda, depois que o movimento já andou bastante, um padrão de candle de reversão, um engolfo de baixo, por exemplo, ele sinaliza o topo no momento exato em que ele acontece. Isso, na ponta do lápis, significa a chance de capturar uma fatia muito maior do lucro. Agora vamos para uma das maiores vantagens do price action, que é a sua incrível versatilidade. E essa é a beleza da coisa, hein? Como o price action se baseia na psicologia humana, medo, ganância e euforia, que é a mesma em qualquer lugar, os padrões funcionam em qualquer mercado. A lógica de um oco, um ombro cabeça a ombro, num gráfico de 1 minuto de Forex, é a mesma de um gráfico diário de uma ação da B3. É uma linguagem universal. A força do price action está na sua simplicidade. É robusto, não precisa de um sistema super complexo. Muitas vezes, só com 3 pilares, saber identificar suporte e resistência, reconhecer padrões de candle e entender a estrutura do mercado, já dá para montar uma estratégia muito sólida e lucrativa. Certo? Entendido tudo isso, a pergunta que fica é: qual é o caminho prático para desenvolver essa habilidade sem colocar o capital em risco desnecessariamente? O caminho é um passo a passo, sem atalhos. Primeiro, estude os conceitos básicos. Depois, pratique, pratique e pratique muito numa conta demo, sem arriscar 1 centavo. O objetivo aqui é treinar o olho até que identificar um padrão seja algo automático, de segunda natureza. E só aí, com a confiança lá em cima, é que se vai para o mercado real, começando pequeno. E uma coisa muito interessante, não precisa ser uma escolha do tipo ou um ou outro. O price action pode funcionar como um filtro de qualidade para os indicadores que já são usados. Ele pode confirmar o sinal, dar mais contexto e, no fim das contas, aumentar a confiança na hora de apertar o botão.
E tudo isso deixa a gente com uma última reflexão. Será que a chave para entender a complexidade do mercado não é adicionar cada vez mais ferramentas, mas sim aprender a enxergar com mais clareza aquilo que já está bem na nossa frente? Fica aí a pergunta.